Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será egoísmo. O texto que serve como base para o nosso estudo é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Há algum tempo atrás, estava trabalhando num jardim, querendo deixar um pouco mais bonito ali o jardim de casa. Havia um pequeno arbusto que havia crescido ali e havíamos decidido tirá-lo daquele lugar para dar espaço para outras flores, outras plantas que embelezariam ainda mais o nosso jardim. Decidi, então, que começaria todo o processo. A primeira parte foi bem tranquila, que foi cortar o caule daquele arbusto, mas o que veio depois não imaginei que seria tão trabalhoso, que foi tirar o tronco daquele mesmo caule, daquele mesmo arbusto da terra. Havia uma ramada por baixo da terra, em termos de raízes, que era tão grande que eu tive que cavar um buraco ali de 1,5 metro, mais ou menos, para conseguir tirar a raiz daquele pequeno arbusto. Para fora, parecia que era tão tranquilo, que era tão pequeno, mas embaixo da terra, o seu sistema de raízes havia realmente se firmado naquele solo. Da mesma forma que esse pequeno arbusto, o egoísmo, ele funciona da mesma maneira. Normalmente, são poucas as coisas que conseguimos ver do egoísmo, mas por baixo do sistema de raízes dele, ele é muito profundo. Aliás, eu ousaria dizer que se nós pudéssemos estabelecer uma hierarquia de pecados que ofendem a Deus, o egoísmo com certeza seria aquele que mais prejudica e ao mesmo tempo que fere o coração de Deus, porque ele vai frontalmente contra aquilo que é o jeito de ser e de estar de Deus, vai contra o caráter de Deus. O texto que nós lemos hoje, de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, mais especificamente, nos fala de Cristo Jesus, que é o nosso exemplo. E sendo em forma de Deus, ele não julgou que ele devesse apegar-se a isso, mas esvaziou-se da sua divindade e veio aqui à terra em semelhança de seres humanos, tornando-se verdadeiramente um de nós. E através do seu gesto de desprendimento, do seu gesto de doação, ele conseguiu salvar a humanidade toda. Não é à toa que o seu nome está acima de todos os nomes e diante dele todo o joelho se dobrará. Mas uma coisa é fato. Frontalmente contra isso está a ideia do egoísmo. Quando olhamos para os evangelhos, nós percebemos que Lucas ele vai contar uma parábola sobre o egoísmo. Lá em Lucas capítulo 12, versos 13 a 21, há um contexto imediato aqui, é claro. Jesus estava ensinando e no meio da multidão, uma pessoa, um anônimo no meio da multidão, disse: Senhor, diga para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus respondeu prontamente dizendo: eu não vim ao mundo para me tornar juiz das causas de vocês. Mas eu vou contar uma história para vocês. Um homem tinha um celeiro muito bom, tinha as suas plantações, mas naquele ano ele percebeu que a sua plantação ia realmente dar uma colheita sem precedentes.
Então ele disse: eu vou construir vários celeiros, eu vou plantar ainda mais e vou encher meus celeiros, e durante muito tempo eu vou ter muitos bens para poder me alegrar com aquilo que vou conseguir. E uma voz do céu lhe disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado para ti, para que servirá? Com isso, Jesus estava mostrando que, mesmo que você viva centrado em si mesmo, tentando alcançar coisas para você mesmo, que isso não será suficiente para poder, em primeiro lugar, preencher o vazio da sua alma, e que tudo aquilo que pudermos ajuntar para nós mesmos aqui é vazio e não terá, portanto, uma duração eterna. Por isso, nós devemos entender que tudo que temos aqui nesse mundo é passageiro. E quando nós tentamos viver de forma egoísta, pensando exclusivamente em nós mesmos, nós estamos, de alguma maneira, deixando que floresça de dentro de nós aquilo que é o caráter do inimigo de Deus. O grande rebelde é extremamente egoísta e trabalha para que nós sejamos totalmente egoístas, pensemos única e exclusivamente em nós mesmos e deixemos de lado aquilo que são os interesses comuns, os interesses das outras pessoas. Portanto, se há uma coisa que podemos dizer é que o egoísmo está muito, mas muito profundamente enraizado dentro da natureza humana pecadora. Para conseguirmos arrancar essas raízes, o único capaz de fazê-lo é Cristo Jesus. Por isso, nós devemos olhar para o exemplo dele. Ele, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo para se dar em nosso favor. O que ele ganhou em relação a isso? Ganhou sofrimento. Ele ganhou incompreensão dos próprios seres humanos a quem ele tinha vindo salvar. Mas ainda assim ele veio, nos dando exemplo de que uma vida centrada em nós mesmos será uma vida de incredulidade, uma vida de sofrimento e principalmente uma vida de muita infelicidade. Porque quanto mais nós nos centrarmos em nós mesmos, mais infelizes nos sentiremos. Porque tudo aquilo que nós pudermos alcançar aqui nesse mundo para nós mesmos não será capaz de preencher no nosso coração o vazio da alma. Mas todas as vezes que nós nos centramos em Cristo Jesus, bem como no amor ao nosso próximo, entendendo que tudo que temos nos foi dado para podermos compartilhar uns com os outros, então nós verdadeiramente nos tornamos felizes. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos ajude a vencer esse inimigo terrível, invisível, mas terrível, que é o egoísmo. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a podermos entender os grandes inimigos que temos que vencer na nossa vida. Entre eles o egoísmo. Ajuda-nos, Pai, a termos o mesmo Espírito de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?